agradar. Por isso meu coração se abre para escutar. Meus irmãos e irmãs, vamos então meditar um pouco as palavras, a palavra de Deus desse fim de semana, 18º domingo do tempo comum. Jesus vai dizer: vós estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. E no final ele vai dizer: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome. Então aqueles homens, aquelas pessoas, foram seguir Jesus para o outro lado do rio, porque Jesus havia acabado de multiplicar os pães. Lembra o evangelho da semana passada, a multiplicação dos pães? Aquela multidão comeu o pão, saciou o bucho e então agora acompanham Jesus porque querem mais daquilo que Jesus tem para dar. Mas mal sabiam eles que o que Deus, Jesus queria entregar para eles era muito mais do que aquele pão que sacia a nossa fome aqui da terra. Jesus quer nos dar um pão, porque Ele mesmo é o pão vivo, que nos alimenta e nos sacia para a vida eterna. É muito mais do que a gente muitas vezes busca. Quando eu venho para a igreja, eu venho buscando o quê? Nós temos fome de muitas coisas. Nós temos fome de saúde, nós temos fome de atenção, de carinho, temos fome de afeto, temos fome de emprego, temos fome de muitas coisas. E viemos à igreja muitas vezes pedir para que Deus nos sacie essa fome e nos faça milagres corporais, psicológicos. Só que Deus quer nos dar ainda mais, quer nos saciar uma fome ainda mais profunda. E esse é que é o grande mistério. Esse é que é o grande mistério. Ele não é indiferente à nossa fome aqui da terra. É Ele mesmo que nos ensinou no Pai Nosso: dai-nos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de cada dia. Deus se preocupa com as fomes que temos aqui na terra. Deus se preocupa com nossa saúde, com tudo mais. Mas Ele quer nos saciar com algo que alimenta não só nosso bucho, nosso corpo, mas que alimenta a nossa alma e que nos dá vida eterna. E que nos alimenta e nos fortalece até mesmo quando estamos no meio de um deserto. Até mesmo quando estou numa enfermidade, quando me falta um emprego, e em todas essas situações, Ele quer continuar me alimentando e me fortalecendo. Os grandes santos da igreja não viveram somente saciados da fome aqui da terra. Os grandes santos da igreja também tiveram que viver sua santidade saciados de Cristo nos momentos de enfermidade mais profunda, nos momentos de perseguição. Os grandes mártires da igreja estavam saciados de Cristo quando morreram crucificados na cruz. Saciados de Cristo. Que mistério, hein? Ser alimentado de Cristo, ser alimentado da fé de um modo tão profundo, que mesmo numa situação de deserto, na minha família, no meu trabalho, eu me sinto saciado. Saciado. Talvez pouquíssimos de nós vamos conseguir experimentar isso em vida. Mas é um mistério que Deus quer nos presentear. Estar saciados de Deus, mesmo no deserto. Essa é a experiência da primeira leitura. O povo de Israel está no deserto, buscando a terra prometida, e eles começam a murmurar, porque sentem fome. Começam a murmurar com Moisés, dizendo: você me tirou então lá do Egito, onde eu tinha pão, onde eu tinha comida, para me trazer aqui para esse deserto? Que liberdade é essa que você quer nos dar em Deus, se lá eu era escravo, mas tinha o que comer? Muitas vezes a gente quer saciar a nossa fome de tantas coisas com situações que nos escravizam. Eu tenho fome de afeto, tenho fome de carinho, e começo a me envolver em certas situações, relações que me escravizam. Para saciar minha fome momentânea, eu entro em uma relação que me leva a nada. A segunda leitura vai dizer que muitas vezes temos uma mentalidade e começamos a nos alimentar de coisas que nos levam a nada. Então eu quero saciar essa fome de atenção e de carinho,
e entro em uma situação que me leva a nada. Quero saciar minha fome de poder e começo a me envolver em situações no meu trabalho ou na minha vida diária que me levam a nada. Ou pior, que me escravizam na mentira, que me escravizam na corrupção, que me escravizam na vontade de fazer o mal aos outros, e eu vou me escravizando, e eu vou entrando num ciclo que vai me afundando e me leva a nada. Me leva a nada. Para saciar uma fome momentânea. Temos fome de muitas coisas, mas eu quero ser saciado em Cristo. Temos fome de muitas coisas, mas hoje Ele é o pão vivo que vem para nos alimentar, para nos fortalecer. Para não deixar que a gente entre num caminho que nos leva ao nada. Por isso a segunda leitura quer nos encorajar a deixar o homem velho e abraçar o homem novo. A deixar de lado todas essas formas que a gente busca para saciar nossas fomes de tanta coisa. Jogar fora esse homem velho e ter a coragem de abraçar e de nos revestir de um homem novo. E quem pode nos fazer isso é Jesus. Quem pode nos fazer isso é Jesus. O pão vivo descido do céu que nos alimenta para algo novo. Tudo bem, então eu quero isso. Eu quero receber esse alimento que me leva para a vida eterna. Mas o que significa isso? O que eu tenho que fazer? Essa foi a pergunta do Evangelho que fizeram para Jesus. O que temos que fazer? Qual é a obra que temos que realizar para poder obter esse pão vivo que nós queremos, né? Que sacia a nossa sede, nossa fome. O que tenho que fazer? E aí Jesus vai responder. Crer. A resposta dele é essa. Acreditar naquele que foi enviado. Simplesmente. Essa é a resposta dele. Acreditar. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar em Jesus. Só que para nós católicos, acreditar em Jesus não significa somente dizer eu creio. Um dia eu vi uma vez, a gente estava num ônibus, né? Estava no ônibus voltando da universidade, aí entrou uma pessoa, começou a falar e falou assim, se você disser agora, eu creio em Jesus, você já está salvo. Só que para nós católicos não é só dizer com a nossa boca. A fé para nós é dizer com a nossa vida. A fé para nós é deixar-nos revestir de Cristo. É buscar viver a imitação de Jesus. Como vai dizer a segunda leitura, né? Sermos imagem de Cristo. Tentar viver os exemplos de Jesus e na graça de Jesus. Viver os exemplos de Jesus e na graça de Jesus. Dizer que acredito em Jesus é tentar viver numa vida de perdão, numa vida de amor, numa vida de caridade. É começar a ser revestido dessas atitudes de Jesus. Ele é o pão vivo, não só na Eucaristia. Hoje, que nós vamos celebrar aqui na missa, é o pão vivo sacramentado, é o sacramento, né? É o pão vivo como ritual, né, da missa que estamos vivendo. É ele que se faz presente através do pão, né, como pão aqui na missa. Mas a vida dele mesmo foi um pão partilhado. Ele é o pão vivo, a pessoa de Jesus. Então, crer em Jesus é tentar viver como ele viveu. Perdoando, sendo misericordioso com os demais, dizendo não às tentações e tentando abraçar cada vez mais uma vida de caridade, de perdão, uma vida de fé, de oração. Buscar abraçar cada vez mais esse caminho. E ele vai dizer que esse caminho é um caminho de vida eterna. Esse é o caminho que, mesmo se a situação de vida que eu estou vivendo hoje é um deserto, nele eu encontro força, nesse caminho, força para seguir adiante. Porque eu poderia ter minha mesa farta de comida, uma casa maravilhosa, tudo certinho acontecendo, e ainda assim estar com fome. Fome de sentido de vida, fome de algo mais profundo. Jesus quer saciar essa fome, quer nos mostrar o caminho. Pode ser que a gente não saia dessa missa sabendo tudo o que temos que fazer, mas a gente sabe pelo menos o passo que a gente tem que dar. O passo de ir ao encontro de Jesus, de olhar mais para Ele, de lermos mais a sua Bíblia, a sua palavra, de nos aprofundarmos ainda mais em sua vida para deixar que Ele vai nos assemelhando cada vez mais a Ele.
com o seu exemplo e principalmente com a sua graça, porque sozinho nós não conseguimos fazer isso. Sozinho não dá. Então é a graça dele que nos alimenta e nos ajuda a seguir por esse caminho. Vamos pedir então que a Eucaristia de hoje nos alimente, nos fortaleça. Ele é o pão vivo que vem nos alimentar, saciar a nossa fome e impedir que a gente entre na armadilha de saciar nossa fome com coisas que nos levam a nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de acionar o sininho para receber diariamente os nossos vídeos.